Meus caros irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, você que vai ouvir esta pregação agora, depois que ela foi aí disponibilizada. Nós estamos celebrando o 4º domingo do Advento. Já falei, mas vale a pena lembrar, a palavra advento, do latim ad venire, ad junto, perto, venire que vem. Então advento é uma preparação para aquele que vem para perto. Natal não é e nunca foi aniversário de Jesus. Nós não estamos preparando aniversário de Jesus. A igreja celebra um mistério. Natal é um mistério. Um Deus que nos visita, um Deus que era em si e se torna um Deus para nós. Como nos ensina Santo Tomás de Aquino, permanecendo o que era, ele assume o que não era. Permanecendo o que era, Deus, ele assume o que não era, homem, a nossa humanidade. Rezem comigo, você sabe de cor, e completem a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Olha o que é Natal aqui, ó. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é Natal. É isso que nós estamos preparando. Um mistério de um Deus perto, um Deus que vem, tanto que o anjo vai dizer Emanuel, que significa Deus conosco, Deus que caminha ao nosso lado, Deus que participa da nossa história. Nesse último domingo do Advento, nós estamos no ano C, que é o Evangelho de Lucas. Nós temos a presença de Nossa Senhora. Sempre é assim. Nos outros domingos pegam-se passagens sobre a conversão, algumas do fim dos tempos, da volta de Jesus, como vimos no fim do ano litúrgico, as profecias sobre o Messias. Mas o último domingo do Advento, que é o domingo mais perto do Natal, a igreja sempre nos traz a presença marcante, carinhosa, no plano da história da salvação, Maria Santíssima. Hoje nós temos um texto clássico, conhecido por todos, a visita de Maria a Isabel. Aqui eu quero destacar alguns pontos, que nós queremos também rezar, para não ficarmos vendo Maria indo na casa de alguém, mas queremos que ela vá à nossa casa, que ela esteja no nosso coração. Um primeiro ponto é que a iniciativa de ir à casa de Isabel não foi do anjo nem de Deus, foi de Maria. Porque a iniciativa do anjo ir a Maria não foi dela, foi de Deus. Aqui eu aprendo que Deus, ele tem iniciativa para a nossa vida e que nós devemos ter iniciativa para a vida dos outros. Se é verdade que você quer ser abençoado, o outro também quer. Se é verdade que você quer ser feliz, o outro também quer. Maria, quando ela se vê agraciada e mãe do Messias, ela não fica ali naquele alto louvor, mas ela parte em missão. Ela vai levar vida, ajuda, presença para Isabel. O texto pode passar despercebido, mas Maria, ela está no norte. Ela está em Nazaré. E quem já foi na Terra Santa sabe que o norte, ele é frutífero, ele é verde, ele é bonito, ele é austero. O sul, que é a Judéia, onde fica Jerusalém, que é o lugar mais santo, mas é um lugar muito árido, muito seco, muita pedra, não tem aquela fartura que tem em Nazaré. E aqui o texto vai dizer que Maria foi a uma cidade da Judéia, ela está em Judá, que é um lugar seco. Então aqui Lucas já está nos dando uma dica, que Maria visita a secura do nosso coração, trazendo Jesus até nós. Não é ela que está num lugar árido
e ela está buscando um lugar frutífero. É o contrário, ela já está numa terra boa, que é Nazaré, e ela busca a sua prima Isabel numa região montanhosa, difícil, região muito seca, muitas pedras, mas Maria se dirige à casa de Isabel. A pergunta é: por quê? Vários exegetas, hermeneutas vão dar explicações, não vou entrar nelas aqui. Tanto quem está aqui como você que está em casa, assista as duas pregações anteriores a essa. Foi o estudo bíblico da manhã, que eu expliquei este texto, e o estudo que nós fizemos antes da adoração ao Santíssimo pela TV Evangelizar. Então vale a pena, antes do Natal, assistir também as duas pregações anteriores, onde eu falo sobre várias hipóteses por que Maria vai até Isabel. Com os senhores aqui à noite, eu vou ficar apenas com uma. Era necessário, vamos pegar lá de trás, era necessário que José assumisse Maria, porque Maria não é da estirpe de Davi. Quem é da estirpe de Davi é José, e a profecia diz que o Messias é descendente de Davi. Por isso que José assume Maria e adota Jesus, para que a partir de José a profecia se cumpra. Era necessário, e era necessário que Maria visitasse Isabel, para que nós pudéssemos entender quem é esta mulher. Maria, neste texto, ela é a nova Arca da Aliança. Os senhores conhecem a Arca da Aliança do Antigo Testamento. Na Arca da Aliança tinha as tábuas da lei de Moisés, cajado de Araão, um potinho de maná. É esta arca que acompanhou Josué na queda das famosas muralhas de Jericó. O profeta, quando viu que a arca estava ameaçada, porque a arca foi mandada por Deus, Deus mandou fazer a arca, ele passou toda a metragem da arca, como que ele queria, 2 imagens na tampa, olha aí, né? Deus mandou fazer 2 imagens na tampa. Mas quando o profeta vê que a arca está ameaçada, ele esconde esta arca. E eles vão perguntar para o profeta: mas você escondeu a arca? Quando é que esta arca vai aparecer de novo? O profeta responde: quando Deus se lembrar da sua misericórdia. O dia que Deus se mostrar misericordioso, a arca aparecerá. Maria, ela vai à casa de Isabel, mas o texto vai dizer, e Lucas sabe, por isso que ele escreve: entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Por que Lucas não coloca que Maria entra na casa de Isabel? O texto poderia ser assim: Maria entrou na casa de Isabel e a cumprimentou. Todos nós entenderíamos o texto. Mas por que ele faz questão de colocar a palavra, o nome Zacarias? Porque o original de Zacarias, Zacarel, significa Deus é misericórdia. Deus se lembra que Ele é misericórdia. Então aqui a Arca da Aliança apareceu. Maria é a nova Arca da Aliança, e Deus se lembra da sua misericórdia no mistério da encarnação. Deus não abandonou o homem ao pecado, mas Ele vem para nos salvar. Aqui, meus irmãos, não é em detrimento às outras religiões, mas é aquilo que nós cremos, professamos e acreditamos. A única religião no mundo onde Deus busca o homem é a religião cristã, em Jesus Cristo. Todas as outras religiões, o homem está buscando a Deus, através de rito, através de sacrifícios, através da palavra, através de muita coisa, mas o homem está buscando a Deus. Quando você estuda o cristianismo, não é o homem quem busca a Deus, mas é Deus quem buscou o homem em Jesus de Nazaré. Jesus vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Quando eu for elevado, eu
atrairei todos a mim. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. E na noite de Natal nós temos a notícia maior. Os anjos alegres vão dizer: olha, nasceu. E não é um neném apenas, nasceu Cristo, o Senhor, o Salvador. Então Ele vem nos buscar. É este diferencial que mostra o cumprimento de Maria, que vai até a casa de Isabel, tomando a iniciativa de buscá-la, como Deus tem iniciativa de nos buscar pela misericórdia. Deus não desistiu de nós. E quando Maria, ela chega na casa de Zacarias, como a nova arca da aliança, Maria não leva mais as tábuas da lei, ela leva Jesus Cristo, a plenitude da lei. Ela não leva mais o cajado de Arão, ela leva Jesus, o bom pastor. Ela não leva uma ânfora, uma âmbula com maná, ela leva Jesus, o pão da vida, Eucaristia. E ela vai saudar Isabel. A saudação de Maria, ninguém sabe qual é, mas com certeza deve ter sido Shalom Adonai. Era a saudação própria daquela época. Nós falamos bom dia, boa tarde. Naquela época era Shalom Adonai. Shalom é o melhor de Deus. Se traduz na Vulgata de São Jerônimo por pax, e no português traduziu por paz. Não tem uma palavra que substitua o Shalom. Encontrou-se a paz. Só que a paz é um elemento do Shalom. O Shalom, ele é muito amplo. Então Maria, Adonai é Deus poderoso, né? Então Maria deve ter dito a Isabel: Shalom Adonai, ou seja, tudo de bom de Deus para você. Deus esteja contigo. Eu não sei se você sabe, se não sabe vai aprender agora. As pessoas não sabem, mas quando elas falam bom dia, a origem do bom dia é bom Deus. As pessoas falavam isso, não é? Olha, que você tem um dia abençoado, Deus é bom. Deus é bom. Aí passou bom Deus, bom dia, bom dia. Então bom dia significa bom Deus. Deus é bom e você vai ter um dia bom. Só que aqui acontece algo maravilhoso. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, o neném que está no útero de Isabel, ele dança. A tradução no português, eles traduzem por pula, mas o verbo original é dança, e o verbo usado é danço conforme a música, é o que a gente usa aqui. Quer dizer, Jesus, o João, ele dá uma mexidinha, ele dá uma dançadinha no útero de Isabel. A pergunta é, por quê? Por que o neném dá uma dançada quando Maria chega com Jesus no útero? Porque a Arca da Aliança, quando entrou no palácio de Davi, vinda da casa de Obed-Edom, ele abençoou a vida deste homem, e Davi falou: então eu quero essa bênção. Se a arca está na casa de Obed-Edom e está abençoando ele, eu vou trazê-la para minha casa que ela vai me abençoar. Então Davi começa a dançar. E aqui para nós, gente chata já tinha lá. Hora que Davi está dançando, uma mulher da janela vai dizer: isso não lhe é digno, não fica bem você fazendo isso aí não. Um rei dançando igual um bêbado. E ele vai responder: eu dancei na presença do meu Deus. É na presença do meu Senhor que eu danço. A Arca da Aliança entra com dança no palácio de Davi. O menino dança no útero de Isabel, lembrando que Maria é a nova Arca da Aliança. Maria, ela leva a plenitude do Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, é necessário entender que neste momento, com a saudação de Maria, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E precisamos estar cheios do Espírito Santo para olharmos para Maria e vermos nela o que Isabel viu.
Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Pessoas que se dizem muito pneumatizadas, cheias do Espírito de Deus, mas que rejeitam Maria, falam mal de Nossa Senhora, denigrem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, acabam com a devoção mariana, não aceitam a mariologia católica. Ou seja, há um problema aí, porque quando a pessoa ela está cheia do Espírito Santo, ela olha para aquela mulher, e Isabel não vê a sua prima. Ô prima, vai entrar aí. Não, ela vê a mãe. Ela não sabia que Maria estava grávida. Quem foi que contou para Isabel? Ninguém contou. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vê, sente, ouve e toca naquilo que a maioria não vê, não ouve, não sente, não toca. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela já tem na vida natural o sobrenatural de Deus. Isabel não tem dúvida, a hora que ela olha para Maria, o Espírito Santo fala: é a mãe do seu Senhor. O Espírito está em Isabel, e ela vai dizer com um grande grito. Isabel exclama. Isabel não cochicha, Isabel não fala, Isabel grita. E a pergunta é: por que Isabel grita? Porque quando a arca entrou no palácio de Davi, Davi gritava de alegria. É um paralelo, é um texto semântico. Davi gritou, Isabel gritou. Davi se alegrou, o menino se alegrou. Davi dançou, João Batista dançou. E Isabel vai dizer assim, ela grita, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Por que que Isabel diz: bendita és tu entre todas? Bendita és tu, porque Deus lá no Éden, Ele vai olhar para a serpente, que é o diabo, e Ele vai dizer: maldita és tu entre todos os animais, maldita és tu entre todos. Isabel diz para Maria: bendita és tu entre todas. Meus irmãos, aqui não há nem malabarismo para fazer. Não foi a igreja que escolheu Maria, não fui eu que escolhi Maria, não foi o Papa que escolheu Maria. Maria é presente de Jesus para nós. Quem a escolheu foi o próprio Deus, e ser humano algum irá tirar a dignidade que Deus lhe concedeu. Isabel, cheia do Espírito, ela reconhece essa dignidade. E veja que a Ave Maria que nós rezamos, ela é evangélica, porque quando nós rezamos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, isso quem disse foi Gabriel. Cara, a igreja pegou esse pedacinho, porque ele falou muito mais. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus está aí, Isabel. O que não tem na Bíblia é um nome Maria e um nome Jesus, porque o anjo diz Ave, cheia de graça. Do grego kaire ke karitomene, quer dizer, alegra-te, cheia de Deus, cheia de graça. Aí a igreja coloca Ave Maria, porque o nome da mulher era Maria. Bendito o fruto do vosso ventre. Quem é o fruto? Jesus. Então isso que a igreja acrescenta, ele coloca Maria, porque na Bíblia ela é substituída por kekaritomene, do grego, que é cheia de graça, e o fruto de Maria é Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, é a exclamação de Isabel. Quando Isabel diz bendita, benedicta, é santa, é bem-aventurada, é feliz. Maria, Mãe de Deus, que ela vai dizer daqui a pouco eu chego lá, ela vai falar de onde que vem a mãe do meu Senhor. Até eu já explicar aqui a questão do bendita é a mãe, bendito é o filho. Aqui é chamado de fruto. Por que que Isabel, cheia do Espírito Santo, olha gente, isso aqui é bom vocês entenderem, ninguém nunca tinha dito isso aqui antes. Isabel foi a primeira. A gente reza o terço hoje, parece que é uma coisa, mas foi a primeira vez que alguém ouviu isso. Foi Isabel quem disse. Isabel está olhando para Maria
e ela não vê apenas uma arca da aliança, ela vê a nova Eva. Tanto que Ave, de trás para frente, é Eva. E Deus disse para Adão: você pode comer qualquer fruto, este aqui não. O dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Fruto proibido. O fruto de Maria não é o fruto proibido, é o fruto bendito. Bendita és tu entre todas, e o teu fruto por causa de ti será bendito. Entenda uma coisa que Jesus ensinou. Jesus disse assim: não há árvore boa que dê fruto ruim, não há árvore ruim que dê fruto bom. Se conhece a árvore pelo fruto. Santo Afonso Maria de Ligório, nos seus escritos sobre os elogios a Maria, ele vai dizer assim: para conhecermos Nossa Senhora, não precisamos olhar para ela, precisamos olhar para Cristo. Ele é o fruto, e conhecendo o fruto, conhecereis a árvore. Maria é santa, porque Jesus precisava ser santo para nos salvar. Ela é bendita por causa do bendito fruto que ela carrega. Só que aqui tem um segredo e que muitos não veem. Isabel está alegre porque ela recebe Jesus no útero de Maria. O menino pulou de alegria. Ela está cheia do Espírito Santo. E quando Maria entra, ela poderia ter dito assim: atenção, de onde me vem a graça, a honra de que o meu Senhor me venha visitar? Também estaria certo, porque Jesus está visitando ela no útero de Maria. Mas a exclamação de Isabel, e isso tem que ficar claro, não é por causa do menino que chega, é por causa da mãe que o leva. Então a saudação de Isabel é pela mãe. Ela vai dizer: de onde me vem a graça, a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Receber Maria é uma honra. E por que Isabel consegue falar isso? Porque ela está cheia do Espírito Santo. Aqui você precisa entender que Maria é a medianeira. Jesus vem até nós como? Por Maria. Por Maria. Hoje em dia a gente não recebe muito mais, né? Mas eu gostava muito do tempo que a gente escrevia muita carta. O meu tempo de seminário não tinha, parece que o mundo mudou rápido, né? Não tinha internet não, era tudo na mão. Então eu mandava cartas para o seminário mandava carta para mim, a gente ia respondendo. É a direção espiritual para o moço entrar para o seminário. Então eu ficava doido para a carta do seminário chegar. Só que nessa época a gente tinha paciência, porque era uma semana para ir, uns 5 dias para eles lerem e uma semana para voltar. Isso aí era no mínimo 2 semanas esperando a carta chegar. Eu estava esperando o quê? A carta. Mas para a carta chegar até mim, ela vem dentro de onde? De um envelope. E a minha alegria de receber a carta é receber também um envelope. Eu falava na mesa da manhã do remédio. A gente toma o comprimido, aquela cápsula, a maioria de gelatina. Na verdade você quer que aquele remédio chegue até você, mas qual é um meio, um modo para que ele penetre o seu ser? É a cápsula. Então a nossa alegria é pelo conjunto. Qual é o papel de Maria no plano da salvação? Ela é o frasco, Jesus é o óleo. Ela é o envelope, Jesus é a carta. Ela é a cápsula, Jesus é o remédio. Deus a escolheu para isso. A mediação de Nossa Senhora, ela não aconteceu no passado, ela acontece no aqui e no agora.
ela não foi o canal que nos trouxe Jesus, ela continua sendo o canal que nos traz o Senhor e que nos leva a Ele. Então, quando Isabel olha para Maria, ela não vai na carta, ela fica alegre de receber o envelope. De onde me vem a graça? Que a mãe do meu Senhor, mãe do meu Senhor é mãe do meu Deus. Por isso que a gente reza, Santa Maria, mãe de Deus. Se Maria fosse pecadora, Jesus seria pecador. Se ela é mãe de Jesus e Jesus é o Emanuel, que é o Filho de Deus, quem é Maria? Mãe de Deus. Claro que ela não é mãe de Deus Pai, mas ela é mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Então Isabel está com foco na mediação de Nossa Senhora. Ela é medianeira de todas as graças. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor, bonito, né? Quem é Maria? A mãe do meu Senhor. Tem até uma historinha que eu lembrei, não está na pregação não, mas eu lembrei, né? Tinha um menininho muito católico, era coroinha na igreja. Isso são os acordes, né? Aí tinha coroinha muito católico. Falou com a mãe assim: ô mãe, eu quero uma mochilinha de Nossa Senhora das Graças. A mãe falou: ah, tá bom, arrumei. Aí comprou uma mochilinha pro menino. Nas costas da mochilinha, Nossa Senhora das Graças, toda bonita lá. E o menino vai para a escola no início do ano letivo. A hora que ele está subindo a escada, um coleguinha dele olha a mochila e fala assim: que trem paia. Quer dizer, fora de moda, né? Trem paia. Ele parou e falou assim: ó, cuidado, viu? Deixa o filho dela escutar. Tá vendo? Deixa o filho dela escutar. Meus irmãos, não há como amar o filho descartando a mãe. Não há como amar o Salvador sem amar a mediação para que a salvação chegasse até nós. Pergunte longe de mim os ministros e ministras da Sagrada Comunhão, o zelo que eles têm, porque a gente ensina e cobra, com a Santíssima Eucaristia, o zelo. E o zelo para com a Eucaristia passa pelos mediadores. É o zelo com a âmbula, o zelo com o corporal, o zelo com o sanguíneo, o zelo com a vestimenta. Que se o importante fosse apenas a hóstia consagrada, podia colocar ela num copo de plástico e sair jogando de grila para vocês aí. Mas o zelo passa por aquilo que envolve o mistério. Quando você vê o padre consagrando, eu não consagro num copo de plástico, eu não consagro num copo de bar, eu não consagro numa taça de champanhe. É um cálice bordado, porque a dignidade da Eucaristia. Meus irmãos, Jesus é o vinho. Quem é Maria? É o cálice. A gente está por causa dele, mas Deus deu uma caprichada, ela, por ele. As âmbulas da igreja, tudo muito bem limpo, muito bem ornado, é Maria. Quem que a âmbula carrega? Jesus. A gente podia pegar um pau de vassoura, colocar aqui no altar, faz um risco assim nele com um serrote e punha a hóstia para adorar. Imagina Jesus no altar em cima de um pau de vassoura. Não, a igreja tem o ostensório todo ornado com pedras, com velas, com flores. Qual é o centro? A hóstia consagrada. Quem é Maria? É o ostensório, é a mediação. Então o nosso zelo para com Ele passa pela escolha da mediação dela. Santo Afonso vai dizer que Deus quer derramar em nós infinitas graças, mas Ele quer que essas graças cheguem até nós pelas mãos de Nossa Senhora, a medianeira de todas as graças. Então veja que Isabel, ela acolhe com alegria o Senhor, mas o espanto dela é por causa da Senhora. E aqui por último, porque vale a pena a gente ensinar essas coisas, a gente que não sabe até hoje. Pessoas que não são católicas acham, quando nós falamos Nosso Senhor,
E quando nós falamos Nossa Senhora, é porque os dois estão em pé de igualdade. Você fala Nosso Senhor, você fala, não, Nossa Senhora não, ela é Senhora sua. Só Jesus é o Senhor. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o Senhor. Então Nossa Senhora é sua. Para mim é Maria mesmo. Por que nós chamamos Maria de Nossa Senhora? Por causa de Nosso Senhor. Porque Jesus é rei, não é por causa dela. Maria se tornou rainha por causa dele. Com Maria a coisa é o inverso. Para o mundo, quem é o príncipe? É o filho do rei ou o filho da rainha. Com Jesus acontece diferente. Maria não é rainha, só que ela gerou o rei, e por causa do filho ela se fez rainha. Por isso nós falamos rainha mãe. Quando nós falamos que Maria é Nossa Senhora, ela é nossa, não é dos outros, é nossa. Jesus a deu a nós no pé da cruz, entregou para João. João sou eu, João é você. Então ela é nossa, nossa. E o que nós falamos Senhora? Porque ela é a mãe de nosso Senhor. E se você não sabe, já vai mais uma. Os discípulos, quando Jesus foi elevado ao céu, aquele tempo de oração que eles fizeram preparando o Pentecostes, e até João levar Maria para a sua casinha, onde ali ela foi também assunta, os discípulos chamavam Maria de mãe. Os escritos não estão na Bíblia, mas da época falam que onde Maria estava, os discípulos estavam. Parece que perto da mãe, eles sentiam que estavam perto de Jesus. Eu atendi uma família assim, um casal de noivos. Infelizmente a moça veio a falecer na praia, foi nadar, morreu afogada. Quando eles voltam, durante bom tempo, o namorado na sexta e no sábado ia para a casa dos pais dela. E a mãe falou: meu filho, mas por que mesmo ela tendo falecido, você fica aqui? Falou: porque estando perto da senhora, eu me sinto perto dela. Mesma coisa. Quem está perto de Maria, sente que está perto de Jesus. E quem acolhe Jesus, claro, ele vai apontar o carinho da sua mãe. É esta visita que nós estamos celebrando, meus irmãos. Nós estamos às portas do Natal, e a igreja hoje nos apresenta Maria, que não apenas visitou Isabel, mas que visita a cada um de nós, e que quer não estar apenas na nossa casa, mas no nosso coração. Nós precisamos ser profundamente marianos. E ser profundamente mariano não é só dizer: eu sou católico, eu amo Nossa Senhora. Jesus disse que muitos têm fala, mas o coração está longe. Precisamos amar Nossa Senhora e ter uma vida que agrade a nossa mãe. Eu me lembro, isso aqui não é vergonha de contar, porque graças a Deus teve a tentação, mas eu não caí no pecado. Quando eu estudava à noite, que eu trabalhava de dia, na minha época eu podia trabalhar, né? Não era pecado trabalhar. Eu trabalhava e estudava à noite. Numa das saidinhas, porque eu tinha também a minha turma, não é? A gente saía, eu não nasci padre não, eu já fui adolescente, jovem. Numa dessas festas, eles estavam fumando maconha. Claro que não eram todos, eram dois lá que eram bem mais animados, né? A gente tocava na fanfarra do estadual, era mais farra do que fã, né? Mas tudo bem. Então a fanfarra sempre se reunia, era uma fanfarra grande. E numa noite lá, eles no pito lá, e o pessoal dançando. Não, o pessoal sabia que eu ia pro seminário. Meu apelido era, uns falavam padreco, outros falavam sou vigário, né? Mas tudo bem. E numa determinada festa, o pessoal lá dançando, um falou assim: ô Christian, dá só uma aqui, você vai ver que o negócio é leve. É um cheirinho de mato verde queimado, né? Aí eu olhei para ele, na hora veio a figura de quem? Da minha mãe, o rostinho da dona Ana Maria. Eu falei assim: jamais
eu farei isso com a minha mãe. Eu nem pensei em mim, nem pensei na minha reputação, nem pensei se era certo ou errado. Eu lembrei da minha mãe. Quando você vive como filho de Nossa Senhora, e o diabo coloca na sua frente a tentação, o Espírito Santo vai te lembrar do rosto de Nossa Senhora. E por causa dela, na intercessão dela, no amor dela, aquela que pisa a cabeça da maldita entre todas, ela que é a bendita entre todas, a gente não haverá de pecar. Quem é profundamente mariano haverá de pecar menos. Quem é profundamente mariano haverá de rezar mais. Quem é profundamente mariano haverá de amar mais Jesus, e haverá de amar mais a igreja, e haverá mais de amar a sua caminhada de santidade. Maria, para nós cristãos católicos, não é um apêndice. Maria tem um lugar todo especial na história da salvação. Ela é o Salvador? Não. Ela é o Messias? Não. Ela é deusa? Não. Quem ela é? A nova arca da aliança, cheio do Espírito, eu quero dizer, a mãe do meu Senhor, Nossa Senhora. É isso, meus irmãos, que a igreja quer te conceder de presente, a presença de Nossa Senhora, preparando o Natal de nosso Senhor. Nós vamos escutar, e não vou pregar isso agora, eu vou pregar no dia 25. O anjo vai dizer: tem uma boa notícia para você. Hoje, na cidade de Belém, nasceu-vos o Cristo, que é o Senhor, o Salvador. Encontrareis o menino envolto em faixas, com Maria, sua mãe. Guarde uma coisa, eu sou apaixonado por Bíblia, eu estudo Bíblia todos os dias. Nada na Bíblia é por acaso. Isso eu aprendi. Ano que vem eu faço 20 anos de padre. Tem 30 anos que eu estudo Bíblia. Nada na Bíblia é por acaso. Se está ali, tem um ensinamento. A Bíblia poderia ter: encontrareis o menino enrolado em faixas na manjedoura. A notícia foi dada. Por que que o anjo diz com Maria, sua mãe? Porque o nosso Jesus, me desculpem, ele não é filho de chocadeira. O nosso Jesus não caiu do céu. O nosso Jesus não apareceu. Ele foi gerado de mulher. E o nome desta mulher, que é virgem, é Maria. Ela não é apenas mãe dele, ela é também minha mãe, nossa mãe. E com mãe eu aprendi assim, não sei como que você aprendeu, até hoje, eu nunca chamei a minha mãe de você. Para mim é uma falta de respeito tremenda. Se você chama, eu respeito. Eu nunca chamei. É sempre senhora. Ô mãe, de vez em quando eu falo até mamãe, que eu acho bonito. Ô mãe, a senhora quer isso aqui? A senhora vai em tal lugar? Se eu chamo a minha mãe da terra de senhora, por que não chamar a mãe do céu de senhora? Nossa Senhora. É esta visita que nós devemos receber. E antes de rezar com você um pouquinho, deixa eu fazer uma provocação. Amanhã, você de casa, fica atento aí. Amanhã é segunda, perfeito? As vésperas de Natal é na terça, que é dia 24. O dia do Natal, 25. Hoje é domingo, o quarto do Advento. Não sei se você nota, mas amanhã ficou um dia assim um pouco perdido. Ele está ali, um dia de espera. O que nós vamos aprontar nessa segunda-feira? Porque a ceia, o amigo oculto, o Natal é 24. Hoje é domingo, então essa segunda ficou uma coisa assim, parece um hiato, ela ficou ali no meio. Então nós vamos ocupar essa segunda. Que tal amanhã à noite, meia horinha? Eu não estou falando a noite toda, eu não estou propondo uma vigília a madrugada toda. Estou pedindo meia hora para você reunir a sua família,
para rezar o terço, preparando o Natal de nosso Senhor. Acolher Maria em casa não é falar que a ama, é oferecer para ela rosas, é dizer: Nossa Senhora, aqui na minha casa ela é recebida com honra, assim como Isabel a recebeu. Eu sou cristão católico e a recebo com alegria. Ave, cheia de graça, de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar. E você guarde uma coisa, meus irmãos: há graças que nós só recebemos no Natal. Se você não receber essas graças neste Natal, só no próximo. E que graça que é essa? As graças espirituais. E eu te dou a minha palavra, você vai testemunhar isso para mim, ou talvez para quem está do seu lado. Seja o que convida, seja o que organiza. Chame sua família, chame seus filhos, namorada, namorado, parentes próximos, vizinhos queridos, e você vai dar o testemunho. Pessoas que nunca rezariam um terço com você, amanhã elas vão rezar. O Natal, gente, amolece isso aqui, ó. Eu era muito amigo do ex-comandante da Polícia Militar aqui de Divinópolis e muito amigo do comandante-geral lá em Belo Horizonte. Visitava os dois. Eles me diziam: ah, padre, quem dera que toda noite fosse Natal. No Natal o pessoal briga menos, tem menos assalto, o pessoal fica melhor. Eu falei com ele: no Ano Novo? Não, Ano Novo pau quebra. Mas no Natal parece que aquele clima de Natal. Pessoas que não rezariam porque é Natal, elas vão na sua casa rezar. Não tenha vergonha, proponha. Joga a rede, Deus é quem vai selecionar os peixes, amém? Joga a rede. Lá na minha casa nós vamos rezar à noite. Eu comprei um terço, só contar isso aqui que vocês gostam, né? Os bastidores. É um tabuleiro de madeira que tem 5 bolinhas grandes e 50 bolinhas pequenininhas. É o terço para criança. Aí eu rezo com o Marcos, a Maria Clara, meu irmão, minha mãe, nossa família. Aí para os meninos participarem, o que eu faço? Eu ponho metade das bolinhas na mão de um, na mão do outro, e eu fico a bolinha sempre. Agora é o Pai Nosso. Pai Nosso, pode colocar a bolinha, Dinho, reza primeiro. Pai Nosso, livrai-nos do mal, pode colocar a bolinha. Ave Maria, gente, pode colocar a bolinha. A outra não sabe rezar ainda, só fica assim: Ave Maria. Mas tá bom, a gente reza, pode colocar a bolinha, Maria. A família toda reza. E quando a gente está rezando o terço, o que nós estamos fazendo? Acolhendo Maria na nossa casa, como ela foi acolhida na casa de Isabel. Copiosas graças são derramadas quando a família se une para a oração. Você que me acompanha Brasil afora, nós somos, graças a Deus, milhares. Reúna a sua família amanhã à noite para o Santo Terço. Um terço bem rezado, 20, 25 minutos a gente reza. O tempo é curto, mas a graça é excelsa. Convide. Há pessoas que talvez possam dizer: não quero, mas muitas dirão: eu quero. Então reúna o casal, talvez amigos, vizinhos. E se no último caso estiver só você, reze você. Receba a visita de Nossa Senhora. Nada melhor para preparar o Natal do que rezar o terço em família. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos. E agora eu quero que você use a sua imaginação. E eu peço que Deus lhe conceda o Espírito Santo, para que aquilo que nós vamos agora vivenciar não seja apenas na mente, mas sobretudo no coração. Eu quero que você imagine alguém batendo a porta da sua casa, do seu apartamento. E quando você abre a porta, ali está Maria grávida.
Que honra receber a visita de Nossa Senhora. Se isso acontecesse na sua vida, como que você receberia Maria? O que você diria a ela? Como que você a acolheria dentro da sua casa? Certamente falaríamos de maneira semelhante a Isabel. Com tanta casa para a senhora ir, tantas pessoas para a senhora visitar, como eu posso ter a honra de que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Entra, mãe. A minha casa sempre foi a sua casa. Recebendo a senhora na minha casa, eu recebo-a como eu recebo a minha mãe, com simplicidade, mas com alegria, com verdade e, sobretudo, com fé. Senhor, assim como a criança pulou, dançou de alegria no ventre de Isabel, conceda a cada um de nós neste momento, para a honra e glória do teu nome, o dom da alegria. Encha o nosso coração, não de uma alegria natural, mas de uma alegria sobrenatural, espiritual. E vá curando neste momento as pessoas que não gostam do Natal. Acontecimentos tristes, você perdeu um ente querido, lembranças negativas estragam no seu coração o verdadeiro espírito do Natal, e o Senhor está curando você agora. Você vai celebrar um Natal feliz, você vai celebrar um Natal com Jesus. Aquele espírito de alegria que estava em Isabel e João, ele está agora em você. E Deus vai tirando da sua vida toda a depressão, todo o vazio interior, toda a síndrome do pânico, crise de ansiedade, preocupação, medo, angústia, solidão. Ele te enche da alegria do céu. Alegra o nosso coração, Senhor. Alegra o nosso coração. Assim como Isabel ficou cheia do Espírito Santo, derrama sobre nós o teu Espírito neste momento. Encha o nosso coração do Espírito Santo e vá tirando todo egoísmo, todo desejo de vingança, toda maldade, todo pecado. Vá curando o nosso coração. Pessoas que aqui estão feridas, tristes, endividadas, solitárias. Você que está com problemas que nem solução você vê, o Senhor está lhe concedendo a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava em Maria, ela que é cheia dele. O Espírito que estava em Isabel, ele paira agora sobre a sua vida. Toma posse disso. Receba as graças do céu. Vem, Espírito Santo, e concede ao nosso coração o que pessoa alguma pode nos dar. Nós que procuramos felicidade nas coisas, no dinheiro, na posição social, na beleza. E a felicidade verdadeira está em ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus sabe que muitas vezes o nosso sorriso, ele é apenas no rosto, ele não é no coração.
que a nossa alegria, ela é apenas externa, ela não é interna. E Deus está agora preenchendo o nosso coração, nos preparando verdadeiramente com amor para a celebração do Natal, o mistério da encarnação. E mais uma vez, eu recebo na minha vida, eu recebo no meu coração a presença de Nossa Senhora, que é minha mãe. Quando todos se forem, a mãe permanecerá. Quando todos te abandonarem, a sua mãe não te abandonará. Quando todos fecharem as portas, a sua mãe estará com as portas abertas para você. Se é assim com a nossa mãe da terra, tão verdade é que também com a nossa mãe do céu. Cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, como Isabel, nós queremos dizer esta noite: de onde me vem a honra, a graça, que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Quando a tua saudação chegou ao meu ouvido, eu exultei de alegria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque Deus irá cumprir o que Ele prometeu. Que a visita de Nossa Senhora ao nosso coração nos prepare para termos um feliz, um santo e um verdadeiro Natal. Unamo-nos a São Gabriel Arcanjo, unamo-nos a Isabel, unamo-nos com a igreja no mundo inteiro, que hoje acolhe a visita de Maria, rezando com calma e baixinho: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e minha mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que está conosco aí da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos no terceiro domingo do Advento e a igreja nos convida à alegria da esperança. Nós não temos apenas uma esperança da alegria, mas nós já temos a alegria da esperança. Esperar o Senhor não é um esperar de maneira efêmera, de maneira subjetiva, mas de maneira objetiva. O Senhor virá. O advento que nós celebramos é principalmente para a segunda vinda de Jesus Cristo na parousia, mas também a vinda sacramental a cada missa e a memória que fazemos no Natal do mistério da encarnação. Um Deus que, permanecendo Deus, se torna um de nós, se torna homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Então a liturgia de hoje nos convida a este abrir as portas para uma alegria que não se entende, uma alegria humana, mas uma alegria que é dom, que é presente de Deus.
A primeira leitura, vocês têm os folhetos aí, você de casa se quiser marcar, está em Sofonias no capítulo 3, e a primeira leitura é uma carta de alegria, é um chamado à alegria, e tomar cuidado com aquilo que tira a nossa alegria, que é o desânimo. A pessoa animada é uma pessoa cheia de vida, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. A palavra animação vem do latim anima, significa alma, que é vida. Uma pessoa entusiasmada é cheia de vida. Uma pessoa desanimada, uma pessoa que perdeu a vida. Então, o que é que mantém a alegria dentro de nós? O que é que nos mantém entusiasmados? A alegria que vem de Deus, e não é uma alegria de fora, é uma alegria de dentro. Tanto que Sofonias vai dizer: alegre-te e exulta de todo o coração. Não é uma alegria apenas de comida, de bebida, de presente, de coisas materiais. Não é uma alegria de dentro para fora. É uma alegria, uma alegria de fora para dentro. É uma alegria de dentro para fora. Alegria de fora para dentro é uma alegria subjetiva. Aquilo que te faz feliz pode não me fazer feliz. Aquilo que me agrada pode não te agradar. Isso é alegria subjetiva. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu faço, isso eu não faço. Não é esta alegria de Sofonias. Esta alegria é uma alegria do coração. E qual é a razão da alegria do coração? Está aqui: Ele está no meio de ti, nunca mais terás o mal. A nossa alegria é saber que o Cristo, olha que interessante, o Cristo que vem é o Cristo que veio e é o Cristo que está. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Está vendo só? Ele não estará no meio de nós lá no Natal. Ele já está no meio de nós. Aquele que é, que era e que vem. Esta é a razão da alegria do Natal. Esta é a razão da alegria da espera do Senhor. Já disse e repito, nós não temos apenas uma esperança na alegria, mas nós já temos a alegria da esperança. Esperar o Senhor já alegra o nosso coração. Não temais, medo, não te deixeis levar pelo desânimo, falta de vida. O Senhor Deus está no meio de ti. Ele exultará de alegria por ti, e nós exultaremos de alegria por ele. Então a primeira leitura nos faz este convite e uma pergunta: a sua alegria, pensa, quando é que você fica alegre? É uma alegria do coração ou é uma alegria fora de você? Eu já escutei de pessoas assim: padre, eu não sou uma pessoa feliz, eu tenho momentos de alegria. Seja uma pessoa triste, mas ela tem momentos que ela se sente bem. Não deve ser assim. Nós devemos procurar, claro, esses momentos que nos tornam felizes também fazem bem, mas é procurar uma alegria interior, uma alegria do coração. E repito, qual é o sentido desta alegria? O Senhor está próximo a mim, o Senhor caminha comigo, o Senhor se exulta de alegria por mim. Eu sou chamado a me exultar de alegria por Ele. A segunda leitura da missa está na carta aos Filipenses. É uma carta de São Paulo, e ele vai no mesmo caminho da primeira leitura. Se a primeira leitura nos convida a uma alegria do coração que afasta duas coisas, olha que interessante, vocês vão repetir aí: a alegria do coração afasta medo e desânimo. O que é que afasta a alegria do coração? Medo e desânimo. Na segunda leitura,
Paulo, ele volta no mesmo tema, o tema da alegria, e ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele disse isso. Como que eu me alegro sempre no Senhor? Ele passa a receita. São 3 atitudes que devemos ter. A primeira atitude, uma alegria do coração. Não é uma alegria externa, é uma alegria interna. Segundo, a bondade. Fazer gestos de bondade. Ter um coração bom. Há muitas pessoas que deixaram a maldade entrar no coração e se tornam pessoas más. Um coração bondoso. Terceiro, uma vida de oração. Alegria, bondade e oração. Olha o final da leitura: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento. Se a primeira leitura fala de uma alegria do coração, Paulo está explicando como que isso acontece. Alguém que está procurando uma alegria interna, alguém que tem gestos de bondade e alguém que tem vida de oração. A paz no coração, ela é fruto dessas nossas atitudes. A alegria que o texto diz está no versículo 7, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Tem alegria que a gente entende. Por que você está feliz? Porque eu troquei de carro. É uma alegria. Por que você está feliz? Porque agora eu saí do aluguel, eu tenho uma casa própria. É uma alegria. Por que você está feliz? Porque no meu trabalho eu subi de cargo. Além de eu ficar mais importante lá, eu vou receber mais. É uma alegria. Só que essas alegrias você entende. É uma alegria que se entende. Qual que é a alegria que ultrapassa o entendimento? Ao invés de subir na empresa, você perde o trabalho. Você se alegra no Senhor. Ao invés de conquistar, você perdeu. Ao invés de construir, demoliu. E há pessoas que passam uma vida difícil, uma vida com problemas, uma vida onde você olha e diz: como que uma pessoa dessa consegue ser alegre com aquilo que ela está passando? Uma alegria que ultrapassa o entendimento. E aqui nós precisamos buscar uma paz que guarda 2 coisas muito importantes, que é a origem da nossa atitude. Não se muda a atitude mudando atitude. Se muda atitude mudando o que se pensa e mudando o que se sente. Se você não consegue mudar a cabeça e o coração de alguém, a atitude há de retornar. Vou dar um exemplo que a analogia funciona. Uma pessoa bebe. Aí ela bebe num domingo à noite. Perigoso a bebida domingo à noite. E ela vai trabalhar na segunda de ressaca. Aí o patrão, que não tem muita paciência, já ameaça mandar o caboclo embora. Ele lembra que tem uma mulher, 4 meninos, nem a mulher trabalha, os meninos são pequenos, ele precisa do trabalho, ele leva aquele choque e ele fala com o patrão: não, eu prometo, me dá uma chance, eu não vou beber mais. E o patrão: então tá bom, vou te dar uma chance. Então ele para de beber, porque ele está sob a ameaça. Ele está mudando uma atitude dele. Basta o tempo continuar e ele se sentir confortável, que já já ele estará cheirando a álcool de novo. Isso acontece no álcool, acontece com o marido ou com a mulher que se traem e eles voltam apenas por causa de uma pressão de perda. Acontece em várias situações. Como é que eu mudo a minha atitude? Como é que eu mudo algo que eu faço e que eu não quero fazer mais, o que eu não faço e quero fazê-lo? Mudando o que se pensa, mudando o que se sente. A origem de tudo aquilo que nós fazemos é a cabeça, é o pensamento. Se você tem a mente sã, você tem o corpo são. A mente ficou doente, o corpo já era.
Então, duas perguntas que nós devemos nos fazer em preparação do Natal: o que tem ocupado os meus pensamentos? Você, quando para e fica pensando, você fica pensando em quê? O que tem ocupado a sua cabeça? O que tem ocupado o seu coração? Quais os sentimentos que você tem no coração? A paz de Deus, que vem da alegria, da bondade e da oração, ela haverá de guardar o nosso coração e haverá de guardar os nossos pensamentos. O que eu penso, o que eu sinto. Então, a segunda leitura nos convida a abandonar a ansiedade, abandonar o medo, abandonar aquilo que contamina o nosso caminho. E por fim, nós temos o Evangelho que está em Lucas capítulo 3. É interessante que nós temos aqui não uma palavra de Jesus, mas a palavra de João, o Batista. E João, ele não batizava no meio da cidade, nem no lugar com muitas pessoas. Ele foi para o deserto. Por que João estava no deserto? Porque as pessoas deveriam sair da cidade e irem até João. É um novo êxodo. Houve o primeiro êxodo. Eles saíram do Egito para a terra prometida. Este é um novo êxodo. As pessoas saem da cidade e vão até João, que está no deserto. Este sair da cidade, ir até João, é um romper com uma vida antiga. Quando é que nós rompemos com o nosso pecado e nós vamos a Deus? Só que aqui tem uma coisa: eles nos perguntam o que nós devemos rezar, o que nós devemos pensar. Não, todos estão na atitude: o que nós devemos fazer. E cada um fez essa pergunta de acordo com a situação que a pessoa tinha. Nós temos vidas diferentes, nós temos vocações diferentes, nós temos profissões diferentes. Conforme a pergunta, Deus tem para nós aquilo que nós devemos fazer. Há pessoas que pensam que elas não têm que fazer nada para alcançar a graça, a bênção, para alcançar o reino dos céus. Não, Deus é bom, morreu é automático, morreu aqui, acordou lá. Não, nós devemos fazer, devemos ter uma vida de espiritualidade, devemos ter atitude. As multidões perguntaram: o que nós devemos fazer? Para ela, João disse: olha, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Ele está falando de avareza. Geralmente quem tem 2 quer ter 3, quem tem 3 quer 4. E as pessoas perguntam: como que eu multiplico isso aí? Não sei se vocês lembram, mas de vez em quando nos jornais, no Instagram, você vê pessoas que caíram em golpe financeiro. Golpe do bilhete premiado, golpe do empréstimo do Pix. Olha, faz um depósito aí de R$1.000, que mês que vem você recebe 2.000. O olho, é isso que acontece. As pessoas caem nesse golpe porque elas não estão interessadas em partilhar, elas estão interessadas em multiplicar. É a avareza. Então Jesus está falando: quem tem 2 túnicas, olha, que talvez você tem 2 e tem alguém que está nu. Então, para esta pessoa, faça a mesma coisa com quem está com fome. Se alguém está com fome, dê esta pessoa de comer. Não sei você, eu não sou muito fã e não faço o tal da esmola. Me dá um dinheiro aí. A gente não sabe essa questão desse dinheiro aí, mas eu nunca nego comida. Pediu comida, a gente tem que ajudar a pessoa. Ela quer comer. Olha, então você quer um almoço? Você quer um PF? Você quer um lanche? Quero, estou com fome.
é uma obra de caridade. Jesus fala: se tem 2 túnicas, tem uma quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. E aqui, meus irmãos, apenas um parênteses: cuidado com a ceia do Natal. Cuidado para que a ceia do Natal não vire um momento de pecado. E qual é o pecado que tem muita ceia de Natal? O desperdício. As pessoas comem mais com o olho do que com a barriga. É um desperdício geral. E Jesus está falando: cuidado, o que você está jogando fora falta no prato de alguém. Pode fazer a ceia, pode comer, não tem problema. O problema é quando o desperdício perpassa a comida, perpassa a bebida, perpassa as roupas. Vou te dar um conselho: tirou as roupas do seu guarda-roupa, tem roupa que você não usa há 1 ano, pode doar que você não vai usar mais, fica lá. Entra estação, sai estação, a gente não usa. Sandália, a mulher parece centopeia, 60 pares de sandália. Não tem problema, você gosta, você trabalha, tem dinheiro, não tem problema. O problema é o acumulador, a acumulação. Talvez aquela sandália ainda de uso, você não vai dar para o pobre, lixo. Tem gente que no final do ano adora esses negócios de doação, que elas fazem uma faxina dentro de casa, enche o saco de lixo e manda para o asilo, manda para a creche. Não, o que não serve para você não serve para o outro. Lixo se coloca no lixo. Você vai doar para o outro aquilo que te serve, aquilo que ainda é bom, mas que a pessoa pode usar. Não estou falando que você pode me seguir nesse aspecto, cada um tem uma realidade. Mas padre, pelo menos eu, a gente ganha muita coisa. O pessoal quer agradar padre, então ganha muita coisa. Já tem uns anos isso. Chegou uma época lá em casa que estava demais. Não tinha cabide para blusa de frio, 7 blusas de frio, calça social, 16. Eu falei: meu Deus. Aí eu fiz uma faixa, fiz uma limpeza e doei tudo. O que eu fiz lá em casa que funciona bem? Eu coloquei cabides para calça, cabide para blusa social, cola normal, cabide de padre, que é essa cola clerical, camisa de padre, cola romana, aquela que roda o pescoço todo, tá lá. Pijama, a gaveta, meia, cueca, tudo arrumadinho. Pronto, é isso que eu preciso. Tem lá minhas calças, calça jeans. O que me ajudou muito? O que entra, sai. Resolveu meu problema. Por isso que o pessoal, o pessoal tem, né? Toda vez que vê o padre, está com roupa nova. É porque quanto entra, sai. Eu tenho X números de blusas de frio. Ainda mais que eu trabalho com o Manzotti de Curitiba, lá tem frio. Mas eu ganhei uma blusa de frio, aquela eu vou ficar com ela. Eu vou nas minhas blusas de frio e falo: olha, para essa blusa entrar, qual que vai sair? E são blusas boas, calças boas. O que é ruim para mim eu não dou para o outro. Não sei se todos aqui fazem a festa, mas de vez em quando eu trago uma sacolada de roupa, ponho lá na sacristia, falo: ó, Daniel, pode pegar, fala para os acordes, tem calça, tem blusa social, de vez em quando dou sapato. E isso nos ensina a quê? A dividir, a não acumular. Que se a gente não vigia, quanto mais se tem, mais se quer. Desculpe se eu estou falando para alguém aqui. Você abre o guarda-roupa está entupido, e a pessoa fala: não tenho roupa para sair, não tenho roupa para isso, para aquilo. É um acumulador, meu filho, está cheio. Então Jesus está ensinando: olha, quem tem 2, dê uma. E aqui eu não estou falando para você se tem 2 calças, dá uma, nem se você tem 2 sandálias, dá uma. Seria um milagre isso aí. Mas se você tem, e tem quem não tenha, faz bem partilhar. São Francisco de Assis: há mais alegria em dar do que em... a gente fica feliz, e tem gente que precisa. Então, para as multidões, Jesus disse isso. Só que estavam lá os cobradores de impostos. Todo mundo foi para esse batismo, né?
cobradores de impostos. Eles perguntaram: o que devemos fazer? Jesus disse: não roube, faça o que você tem que fazer, faça. Porque o cobrador de imposto era visto com maus olhos? Porque ele tinha que cobrar 100, ele cobrava 120. 100 era do Império Romano, 20 para ele. Tinha que cobrar 80, era 100. 170, ela arredondava para 200. O que Jesus fala? Não cobreis mais do que foi estabelecido. Cobrador de imposto: você trabalha? Trabalho. Então faça o que cabe ao seu trabalho. Se tivesse um juiz lá para ser batizado, o que eu devo fazer? Justiça. Não tenha dois pesos e duas medidas. Não importa quem fez, o importante é o que fez. Porque hoje em dia o Brasil não está assim, né? O negócio é quem faz, não é o que faz. É do nosso lado, pode fazer à vontade. Aí é do outro lado, não pode fazer nada. Não, Jesus falaria: não, faça a justiça. O que é errado para um é errado para todos. O que é certo para um é certo para todos. Se chegasse lá um médico: e eu, Senhor, o que eu devo fazer? Trate com mais caridade os pacientes, invista na saúde deles, tenha paciência, conheça pelo nome. Senhor, eu trabalho em loja aqui em Divinópolis, o que eu devo fazer? Atenda o cliente bem. Ele chegou, levanta, vai lá, cumprimenta, seja mais... Gente, cada um de nós teria uma resposta, mas a pergunta é a mesma: o que devemos fazer? Você que é jovem, você que é casado, você que trabalha, eu que sou padre, se eu chegasse para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer? Ele iria falar para mim o que ele falaria para você? Não, minha vida é outra. Olha, celebra a missa todos os dias, ter uma vida de oração, procura uma vida de santidade, administra os sacramentos com zelo. Cada um de nós precisamos hoje perguntar para Jesus: e eu, Senhor, o que eu devo fazer? Você está notando que o processo de conversão, ele passa pela nossa ação? Não é apenas o que você reza, é aquilo que você faz. Aquele jovem rico, quando chegou para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para dar o reino dos céus? Cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos. Esta é a pergunta: o que eu devo fazer? Quando São Paulo, ele cai do cavalo, ele era Saulo, ele cai cego, qual é a pergunta dele? Senhor, que queres que eu faça? Maria vai responder: faça-se a tua vontade. Não é o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer que eu faça. Isso é advento. Quando os soldados perguntam: o que devemos fazer? Jesus responde: não tomeis à força dinheiro de ninguém, que eles podem usar a força. Quer dizer, não seja injusto, seja correto. Não faça falsa acusação, porque naquela época tinha, né? Pegava um pobrezinho e julgava o crime de alguém que tinha mais condições, o pobrezinho pagar, e os soldados aceitavam, porque eles recebiam por fora, e João sabia disso. Então, meus irmãos, preste mais atenção, e eu também, o que nós precisamos fazer nesta terceira semana do Advento, alegria que se aproxima do Natal. O que eu devo fazer? João reconhece que ele não é o Messias. Eu vos batizo com água, virá alguém que vos batizará no Espírito Santo. Não estou falando nem para você ser mais e nem para você ser menos, mas uma coisa nós precisamos ser, gente: se você não quer ser uma pessoa indesejável, receber carada, saiba o seu lugar. A gente tem que saber o lugar da gente. Cada um da gente tem um lugar. Não estou falando que é melhor ou pior, não, cada um de nós tem um lugar. João Batista sabia exatamente o lugar dele. Eu não sou o Messias,
Eu sou a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Você vê uma pessoa inconveniente, uma pessoa que não sabe o lugar, uma pessoa que se convida, uma pessoa que quer saber de tudo, uma pessoa que não sabe, fala: olha, meu filho, essa confusão sua aí, você não está sabendo o seu lugar. Se a gente sabe o nosso lugar, você não cria confusão e as pessoas não te colocam em confusão. E outra, uma pessoa que sabe exatamente o lugar dela, ela é convidada para tudo. Uma pessoa que não sabe o lugar dela, ela não é convidada para nada, porque ela é invasiva. Ela é invasiva. A gente não invade o espaço, você se coloca no seu espaço e espere o convite. E falando de Natal, vale uma dica aqui, né? Convidado não convida, sabe disso, né? Convidado não convida. Se você foi convidado, você não pode convidar ninguém, não. Convidado não convida. Seja simpático nisso aí. Só dando uma dica aqui, porque tem gente folgada, né? Vamos passar o Réveillon, o Natal lá em casa. Ah, eu vou. Tem ceia? Tem. Tem Chester? Tem. Ó, vocês estão, porque o Chester. Ah, então eu vou. Chega a pessoa com mais 6, misericórdia, e vai com a cara lavada. E os 6 é os que mais comem. Nossa Senhora. Abriu a Heineken do dono da festa, bebeu tudo, misericórdia. E ainda sai falando. Estava sem sal, né? Nossa Senhora. O povo está sem limite mesmo. E por último, meus caros, veja que João Batista, ele tem uma mensagem atual de boa nova. Boa nova é boa notícia. João, é o último versículo do Evangelho. João anunciava a boa nova. Qual é a boa nova que nós estamos esperando? O nascimento do Senhor. Vocês verão na noite de Natal os anjos: eis que eu vos anuncio uma boa nova, eis que eu vos anuncio uma grande notícia, uma boa notícia, hoje na cidade de Davi. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos, a alegria que nós buscamos, a bondade que praticamos, um coração em paz, uma mente conectada com aquilo que se quer, é a boa nova maior, vida plena em Jesus. Então, meus irmãos, que nessa terceira semana do Advento, que nós possamos conservar a alegria da esperança e a esperança da alegria. O Senhor está próximo, Ele é a alegria do nosso Natal. Porque é muito estranho quando você sai para festejar a conquista de alguém, mas você não leva o alguém. Imagine só, uma festa de formatura, restaurante, comida japonesa, tá todo mundo feliz, bebendo, comendo. Aí chega o dono do restaurante: eu queria oferecer uma sobremesa para quem vos está. Ah, nós estamos comemorando a formatura. De quem? Ah, do Juninho. Ah, é onde ele está? Não trouxe não, nem aguenta aquilo não. Nem falamos com ele. Qual a razão de uma comemoração sem o motivo da própria comemoração? Que haja amigo oculto, que haja ceia, que haja presente e muita presença, mas que não falte a razão. A razão da nossa alegria é o Cristo, que era, que é e que vem. O Natal está próximo. Preparemos o nosso coração. Que Nossa Senhora nos ajude nesta semana a mantermos a paz, a esperança e o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.